Salve galera, muito bom dia, bem-vindos a mais um Café com Envelopamento, diretamente aqui dos estúdios Gênesis. Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Alivine, para quem está chegando aí, um ótimo dia, uma ótima terça-feira a todos. Estamos então ao vivo para mais um Café com Envelopamento. Bom dia, Diegão. Muito bom dia. E a Jefferson, Samuel, Mari, galera chegando aí, JN Nunes, muito bom dia a todos. Salve meu irmão, muito bom dia. Feliz em tê-los aqui para mais essa live. Para quem não sabe como funciona a live, por que a gente faz essa live e por que esse horário, né? Porque o nome Café com Envelopamento. Porque normalmente esse horário é o horário que a galera tá ou indo em direção à sua loja, ou tomando um café para ir para sua loja, ou já chegou na sua loja e está tomando um cafezinho. A gente fica até as 9 horas, onde a gente toma o nosso café e conversa um pouco sobre envelopamento. Então é um tempo que eu dedico para tirar as dúvidas de vocês, informações, tudo que vocês precisam sobre envelopamento. Eu fico aqui à disposição para responder, para resolver os problemas que vocês tenham, que eu posso ajudar. Então é um momento bem bacana, a gente vem fazendo isso, acredito que desde março, se não me engano março, e tem sido muito legal. A gente conseguiu já tirar muitas dúvidas da galera, muita informação. E bom dia, minha gata, a Fran tá aí com a gente na live hoje. Então muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, né? E como eu sempre digo, a live e o programa, né? Porque o Café com Envelopamento ele se transformou em um programa matinal, como se fosse o nosso programa de rádio aí, só que ele é no Instagram para a galera do envelopamento, e a gente consegue trocar muita ideia sobre mercado, sobre precificação, parte técnica, tipos de materiais, tipos de trabalho, enfim. E tem sido um momento bem bacana, um momento bem especial. Eu recebo diariamente ali mensagens da galera sempre falando: pô cara, hoje tu tirou uma dúvida bacana, hoje foi legal e tal. E para quem não consegue assistir, as nossas lives não ficam mais gravadas, né? Mas a gente consegue tirar pequenos trechos dela e publicar ali ao meio-dia, respondendo alguma dúvida ou alguma informação, tá? Então, para quem está chegando agora, para quem não sabe como funciona ou para quem já sabe como funciona, estão abertas as perguntas. Como é que vocês fazem para perguntar? Simples. Ó, aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação, assim, ó. Aqui vocês podem fazer as perguntas de vocês. Pode perguntar qualquer coisa sobre envelopamento, qualquer coisa técnica. Se vocês estão aplicando algum material, tiveram alguma dificuldade, se querem saber como faz alguma peça, como começa, como termina, tudo. Esse período da manhã é um período onde eu entrego tudo o que vocês precisarem. Eu respondo tudo, não existe uma pergunta que eu vou dizer assim, cara, esse é conteúdo de curso. Não existe isso. Esse período da manhã, para vocês que estão aqui comigo, para quem está aqui comigo na mesa, né, tomando café, eu respondo aquilo que vocês precisarem. É isso que eu gostaria muito que vocês entendessem, porque tem muita gente que às vezes participa da live ou não acorda cedo para participar da live e daí fica durante o dia me mandando mensagens querendo que eu resolva problemas, e eu não vou resolver, tá? Preciso que vocês entendam isso. Eu dedico 1 hora do meu dia, todos os dias aqui de manhã, para resolver problemas de vocês. Então eu preciso que vocês entendam que esse é o momento. Então, cara, se tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade que tu tá tendo, chama, bota aqui, ó. Se tu não quer aparecer teu nome, se tem alguma dificuldade com aparecer teu nome, coloca ali, ó, por favor, não ler meu nome. Não tem problema. Eu vou olhar a pergunta aqui e vou responder, tá? Então, lembrando mais uma vez, quem faz a live são vocês. As perguntas que vocês fizerem, aquilo que vocês gerarem de pergunta é que vai gerar o conteúdo que eu vou poder entregar para vocês na manhã de hoje, tá?
Então não fiquem com dúvidas, sempre digo, né? Não existe pergunta boba, bobo é ficar com dúvida, é ficar com dificuldade e não conseguir resolver. Então façam as perguntas que eu garanto para vocês que eu entrego, sendo meu aluno ou não, eu vou entregar tudo que vocês precisam nesse período agora até perto das 9 horas, tá bom? Então eu vou começar aqui, já temos algumas perguntas. O Ricardo Nery Oficial: como deve ser feita a moldagem do adesivo? Esquenta e estica ou esquenta e espera? Cara, assim, ó, esquenta e estica é uma receita do desastre, tá? A gente sempre fala sobre isso. O que acontece? Força, precisa lembrar desse princípio. Força e calor não combinam. O que é esquenta e estica? Esquenta e estica é força e calor, tá? Então a gente parte dessa premissa para o carro inteiro, tá? Vamos partir desse princípio. Nunca devo esquentar e esticar, nunca. Beleza. Mas o que a gente ouve lá na escola? Que para toda regra tem uma exceção, correto? Então, para toda regra tem uma exceção. Existem algumas peças do carro que são essa exceção. Inclusive a aula de hoje ela vai ser sobre uma delas. A aula de hoje, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube onde eu entrego aulas gratuitas para vocês, completas, de 40 minutos, de 50 minutos, de 1 hora, né? Aulas completas, assim como a galera que é meu aluno, que recebe dentro da arte de envelopar. Para quem não é, eu entrego uma vez por semana uma aula, tá? E a aula de hoje é sobre como fazer um retrovisor de uma SUV Creta, tá? Modelo antigo. Como fazer o retrovisor, não, desculpa, como fazer o aerofólio desse carro em uma peça só, tá? Tecnicamente falando, qual é o processo que eu tenho que fazer e tudo, a gente explica tudo do início até o fim. Então não percam a aula de hoje. Para quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, essas paradas tudo, para vocês não perderem a aula, tá? Ela passa no formato de ao vivo, ela não é ao vivo, mas ela passa no formato como se fosse ao vivo. Então às 8h08 da noite começa e ela vai até o final. Vamos lá, vamos para o que eu estava te explicando. Algumas peças sim, a gente trabalha com força e calor, mas não é uma força excessiva, nem um calor excessivo. Existe uma temperatura de moldagem do material que é entre 50 e 65 graus. Que tu vai, mas como é que eu sei isso, Caleb? Termômetro, tá? Não esqueçam disso, termômetro. Não tem como alguém trabalhar com envelopamento sem um termômetro. Não tem como, a gente não consegue adivinhar. Claro que por experiência tu consegue chegar muito próximo dessas temperaturas, mas tu não consegue saber exato, tá? Então deixa eu voltar para cá, eu vou te responder agora se deixa esfriar ou não. Então determinadas peças, como por exemplo o retrovisor, a gente tem lá no YouTube essa aula, como fazer o retrovisor de Volkswagen, né, de VW. A gente esquenta o material nessa temperatura entre 50 e 65 graus, 55 e 65 graus. O material vai ficar mais maleável. Eu não preciso esperar esfriar, eu simplesmente tensiono ele, que é diferente de esticar. Tensionar é quando eu puxo ele para as laterais num formato de triângulo, tá? Eu triangulo esse material, travo ele, conforme ele vem encostando eu venho fazendo ele e encosto ele todo. Tu pode ver essa aula, todo mundo que está aqui pode ir lá no YouTube e ver essa aula completa. São todas aulas gratuitas para vocês. Então aqui, diferente de esticar o material, é tensionar o material. Então eu venho puxando esse material tensionado, ou seja, reto, tá? Eu vou triangular ele vem vindo reto. Por quê? Se eu esticar o material, o que acontece? Olha só, vamos imaginar isso aqui sendo o material. Quando eu estico ele, olha o que acontece. Abre tudo. E esses locais aqui, ó, eles ficam com menos cola do que esses aqui, tá? Então o que acontece quando a gente estica um material? Tu deixa a cola do material com menos potência naqueles lugares onde tu esticou. Então o que a gente tem que fazer? Tem que esquentar por um inteiro e tensionar. Por que tensionar? Porque no momento que eu tensiono, o material ele não faz isso aqui. Ele vem junto, ele vem num conjunto, sabe? Ó, ele
ele abre junto e eu não fico em áreas com pouca incidência de cola, tá? Então é sempre tensionado, triangula ele e vem trazendo e vem encostando, nunca trazendo e esquentando, nunca, em hipótese alguma, tá? Às vezes a gente vê a galera com aquelas ferramentas, né, com as ferramentas de fazer retrovisor, por exemplo, encostando num canto e vindo esquentando e baixando. Não pode fazer isso, tá? Porque se tu vier baixando e puxando, esquentando, baixando, puxando, tu tá esticando o material, tu não tá tensionando, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então nesses casos, como retrovisores, aerofólios, maçanetas, tu não vai precisar esfriar. Mas lembrando, tu não pode esticar, sempre tensionar. Lembrando que todas as peças que a gente tem essa combinação de força e calor, de tensionamento e calor, todas elas não podem ser cortadas antes da quebra de memória, tá? Então, para todas essas peças, eu preciso fazer a quebra de memória entre 95 e 98 graus, todas, entre 95 e 98 graus, deixar o material esfriar, fazer o corte, o acabamento e o pós-aquecimento, tá? Para todas. Então, sempre que houver força e calor, qualquer tipo de tensionamento de força e calor, precisa se fazer quebra de memória, tá? Espero ter ajudado aí, Ricardo. Se não, pode perguntar de novo, pode perguntar a tua dúvida que a gente toca a ficha nisso aí. Binho Filmes, bom dia. Posso aplicar o transparente da Altac com água e shampoo para proteção de pintura? Cara, Valeu, Ricardo. Binho, de uma maneira técnica, tá? E prática, os materiais de cola acrílica, eles não são feitos para serem aplicados com água, tá? Pelo correto, ontem eu falei sobre isso, cola acrílica a cola à base d'água, ela é polar, tá? Quimicamente falando. Para vocês não esquecerem o que é polar e o que é apolar. Vamos lá, eu sempre faço essa brincadeira. Quando a gente vê uma poça de água, para não pisar nela, o que a gente precisa fazer? A gente precisa polar, tá? Para vocês não esquecerem. Então, quando eu vejo uma poça de água, para eu não pisar, eu preciso polar. Tudo que mistura com água é polar, tá? E tudo que não se mistura com água tem um A na frente, é apolar. A água e a cola, que tem como base água, ambas são polar. Elas se misturam. Então eu não posso fazer uma mistura de algo que se mistura, porque eu corro o risco de mexer na composição da cola. Se eu colocar água na cola com mais shampoo, mesmo que ele seja um shampoo neutro, eu corro o risco de mexer na composição da cola. O que vai acontecer? Fica aplicado no carro? Fica. Não, jamais vou dizer que não fica. Ele fica aplicado no carro. Porém, a durabilidade, a composição dessa cola pode ser alterada. Então o que acontece? É por esse motivo que vários materiais amarelam, que vários materiais soltam antes do tempo, porque houve alguma alteração na composição da cola, tá? Isso acontece muito, por exemplo, quando a galera não faz uma descontaminação correta, quando aplica o material com cera por baixo. A durabilidade do material que era... Desculpa. A durabilidade do material que era para ser 5, que era para ser 3, acaba durando 1 ano e meio, tá? Mas aí tu vai me perguntar, tá, beleza, mas se eu não posso aplicar com água e sabão, como é que eu aplico os materiais transparentes? Pois é, eles precisam ser aplicados com água. A grande diferença é que os materiais de PVC, como é, por exemplo, o vinil da Altac, ele funciona para proteção, mas ele não é um material de proteção, né? Os materiais de proteção, que são os chamados PPFs, eles são produzidos com poliuretano. São materiais altamente brilhosos, né? Eles são regenerativos, quando a gente arranha ele regenera,
quando ele tem poder de proteção contra impacto e tal. É outra tecnologia, tanto que, claro, um material custa R$800, outro custa 50, não tem como a gente querer um resultado ou uma comparação de algo. Funciona para proteção? Sem dúvida, funciona. Porém, em peças grandes, a gente sempre vai ter alguma marca de aplicação, né? Ou então esse risco que seria aplicar com água para que não haja marcas de aplicação. E aí fica aquela coisa, a cola vai ficar um pouco esbranquiçada, vai levar 7, 10, 15 dias, dependendo da incidência solar, para assumir essa marca branca. Pode mexer na composição da cola e durar menos do que ele foi desenvolvido para fazer. São os prós e contras, né? E a seco é impossível fazer a aplicação porque ele vai ficar com aquela marca da espátula, né? Da pressão da espátula do início até o fim. Então, eu aqui, Caleb, eu não uso os materiais de PVC como material de proteção. Não, acho que esteticamente ele não fica bacana, tá? Mas aí, claro, de cada um, é da decisão do cliente também, enfim, né? O Jefferson botou aqui, ó, lateral da Silverado, como faz os frisos que são para dentro, sem ter perigo do material voltar. Todas as peças que são consideradas negativas, né, ou seja, as que entram para dentro do carro, vamos imaginar que a gente vem aqui numa peça plana e ela faz isso, né, e faz isso. Claro que numa lupa gigante, a Silverado é mais ou menos isso aqui, né? Ela faz isso aqui, a gente vem com a peça reta aqui, ela entra lá e sai para cá. Todas as peças negativas a gente precisa trabalhar. Valeu, Binho, espero ter ajudado aí, irmão. Todas as peças negativas a gente trabalha com um sistema que se chama alimentação, tá? A gente sempre usa nomes, né, nomenclaturas para facilitar o entendimento da galera. Então, imaginando que isso aqui é a peça negativa, se eu vier aqui espatulando e passar reto aqui, querer empurrar isso aqui depois com calor, eu vou entrar lá na pergunta do mano lá no início, força e calor, eu vou esquentar e vou empurrar para cá. O que vai acontecer? A cola vai fazer isso aqui, em vários lugares aqui eu vou ter a cola enfraquecida, eu não vou ter durabilidade, mesmo que eu faça uma boa quebra de memória, que o material vai estar ali tensionando, querendo sair para fora, né, do friso. Então o que eu preciso fazer? O material que vai estar assim, tá? Eu preciso levantar ele, deixar ele bem molezinho, bem soltinho e alimentar com a espátula lá para dentro desses frisos, tá? Então eu vou jogar o material lá para dentro dos frisos todinho. Depois que eu fizer todo o friso da peça, eu vou descer para outra parte do friso e vou descer de novo para a peça do carro, tá? Então eu vou fazer ele por peças. Eu vou imaginar que a lateral ela vem até o início do friso, depois ela vai toda até o final do friso, depois ela vem do friso para fora do friso, da outra partezinha do friso, e depois eu vou para a parte plana. Eu não consigo começar no friso aqui, a outra parte está lá em cima, eu tenho que chegar no friso, entrar, sair, descer, tá? Então sempre preciso alimentar as peças negativas. Se eu não puder alimentar elas lá para dentro, se elas forem forçadas ou se ela tiver uma parte em cima, outra no friso, aí estou fazendo o friso aqui e vem e tal, depois vai ficar aquelas micro bolinhas dentro do friso, tá? Então vem até o friso, faz todo o friso, sai do friso e desce de novo, sempre assim, tá? O Rigoberto, bom dia, Caleb, aqui em Portugal, seus vídeos estão me ajudando a evoluir. Salve, irmão, coisa linda, coisa boa. Tá bom, Jefferson, espero ter te respondido e te auxiliado. Em relação ao tensionamento, acabou que em alguns trabalhos tensiono e fica correto, e outros tenho dificuldade. Irmão, isso é parte de prática, tá? Tu vai precisar praticar. E antes de praticar, tu precisa entender. Precisa entender bastante, tá? Vocês podem ver ali nas nossas aulas no YouTube, como a gente vai ter uma aula hoje à noite. Convido todos vocês a assistirem, a compartilharem com outros colegas envelopadores. A gente vai fazer um aerofólio de creta em uma peça só, sem emenda, né?
para vocês entenderem como é a funcionabilidade, como é a parte teórica, o que o material faz, enfim. Então, com relação a tensionamento, o que eu faço sempre, vocês vão poder ver hoje na aula, eu sempre, entre aspas, perco um tempo explicando o passo a passo do que eu vou fazer, explicando a teoria, a triangulação, o pré-aquecimento, quais são as técnicas que a gente vai usar, os nomes, né, as nomenclaturas dessas técnicas, e depois a gente vai para a parte prática. O que eu preciso que vocês entendam, que eu sempre falo, é que para uma boa prática é preciso o entendimento teórico. A gente vem de uma questão cultural onde a gente não dá muita bola para o teórico, né? Por exemplo, a gente cresceu jogando futebol sem conhecer regra de futebol. Eu lembro que eu jogava futsal na escola, a gente jogava futsal e tal, jogava bem bola e tal. E aí um dia eu fui participar de um campeonato e fui cobrar um lateral, pisei na linha, o juiz voltou e tal, fiquei muito brabo, disse, tá, mas o que é, tá pegando, o que é, não sei o que e tal. E aí o cara falou assim, garotão, tem que estudar a regra. e aí assim, o que eu vejo é que a gente desde pequeno, desde lá da escola, quando a gente jogava bola, quando a gente brincava, quando a gente estudava e tal, a gente se acostuma muito com a prática das coisas. Na educação física, por exemplo, era muito mais legal jogar bola do que o professor falar sobre as regras. Só que as regras eram fundamentais para a gente entender como funcionava o jogo. Mas como a gente cresce jogando na rua, brincando, coisa e tal, a gente coloca as nossas próprias regras, a coisa flui, né? Então, assim, dentro do nosso trabalho, dentro do envelopamento, da mecânica, do detail, do window film, seja em que área que tu trabalhe, a galera, de uma maneira geral, não estou respondendo só para o V12, né? A gente acaba indo muito pela prática e não conhece o porquê da teoria. Ou então a gente faz algo teórico porque o Caleb falou, porque o Thiago falou, porque o Dimas falou, porque alguém falou, porque algum instrutor, porque o Silvano falou, mas não entende o porquê que realmente a gente precisa fazer aquilo. Então eu sempre faço questão de explicar como funciona e por que funciona aquilo daquela maneira, né, na teoria daquele jeito, para que a gente consiga ter um entendimento da prática. Claro que depois que tu entende a teoria, tu vai para a prática. E a tua prática, ela vai melhorando conforme tu faz. O que não pode acontecer é, por exemplo, assim, ó, tu fazer, por exemplo, um lado do para-choque e outro. Um lado do para-choque tu tem retrabalho, volta, e o outro lado não volta. E tu não entendeu o porquê. Isso é um problema. De repente tu não está entendendo bem a leitura da peça. Tá? Quando tu começar a entender bem essa leitura, isso é parte de prática também, tá? Estuda, pega pequenas peças, pega peças que têm os mesmos princípios, né? Eu sempre falo pra galera, por exemplo, quer aprender a fazer um aerofólio, um para-choque, pega uma maçaneta para fazer. Quando tu entender o princípio de um aerofólio, tu entende o princípio do retrovisor, tu entende o princípio da maçaneta, tu entende o princípio de um para-choque. Tem gente que diz assim, mas eu só fiz curso de moto. Beleza, então tu sabe fazer todas essas peças. Ou então assim, eu só fiz curso automotivo, não fiz curso para moto. Mas cara, se tu sabe fazer aerofólio, retrovisor, maçaneta, para-choque, tu sabe fazer uma moto. São princípios, a gente só tem que aprender a ler, abrir a cabeça, entender, tá? E essa é a minha missão aqui, é dar essa virada de chave para vocês aqui, dar esse alerta para vocês entenderem bem essa parte. Vamos lá. Luquinhas, filme e envelopamento. Vou tomar um café aqui. Há um tempo atrás eu fiz um teto de Compass com Altac Black Piano. E o cliente reclamou que o material ressecou e quebrou. Aí estava com alguns aplicadores e falaram que o Black Piano da Altac não dá para fazer esse teto, sempre retorno. O que você me diz sobre isso? Bom dia. Vamos lá, Luquinhas. Primeiro ponto, tá? Eu sempre falo isso. Não existe material perfeito, nem existe material ruim, tá? O que acontece?
vamos usar essa expressão, tá? Quanto mais simples o material, mais premium tem que ser a tua mão, tá? Ah, mas então tu está dizendo que, por exemplo, com o SW900 eu não preciso ser um grande conhecedor de material? Tu precisa entender princípios, mas ele vai ter uma aplicação mais fácil, é fato, tá? O que acontece? A gente já explicou, eu já fiz um vídeo, se tu der uma olhada, eu ainda não fiz um vídeo, uma aula completa de como fazer o teto de compas, mas a gente já explicou o princípio aqui, tá? O teto de compas, ele tem duas maneiras de fazer. Ele tem a forma começando de trás para frente e baixando os vincos com calor. Então a gente vai entrar naquele esquema de força e calor, onde a gente baixa os vincos, baixa com a luva e depois faz a quebra de memória. E a gente tem a maneira onde a gente faz o material se acomodar nos vincos do carro sem nenhum tipo de tensionamento. Lembrando que se a gente der calor e baixar, eu estou tensionando esse material. Materiais de cola acrílica tende a ter menos segurança, menos fixação com tensionamento. Então, por exemplo, se tu pegar um material da Altac, material da Imprimax, esquentar, baixar ele nos vincos, mesmo que tu faça uma quebra de memória correta, com o termômetro certinho, entre 95 e 98 graus de ponta a ponta, com o tempo ele vai sim estufar, ó, o vinco aqui, ó, ele estava aqui, ele vai estufar e aí por ele estar estufado ele vai ressecar, porque nenhum material resseca no lugar. Ele só resseca quando ele não está colado no carro, quando ele fica no ar, quando tem bolha, quando ele levanta. Aí o sol começa a bater aqui, resseca esse material e ele estoura, fica aquelas partes do carro aparecendo, tá? Então isso é um ponto. Eu não sei como é que foi a tua aplicação, mas eu tô te dizendo, se baixou com calor, vai levantar. Isso pode acontecer inclusive com 651, com o MACTAC, isso pode acontecer se a gente fizer baixando o material, mesmo com poder de fixação muito grande do 651 e do MACTAC, tá? E tem a maneira correta de fazer que legal! Tem a maneira correta de fazer, que é como? A gente vai fazer dois cortes centrais, tá? Imaginando aqui o teto da creta, aqui a antena, tá? E aqui nos meus dedos são os vincos. Então a gente vai fazer o que? No vinco central, bem aqui onde tem a antena, a gente vai passar o cortador de liner em dois lugares aqui. Vai tirar uma parte mais ou menos assim de liner, tá? Bom dia, bom dia. Ó, tem... Agora entrou só a galera gringa aqui, ó. Tô com soninho, Rodrigo. Tô. Hoje é terça, eu já tô com soninho. E aí tu vai tirar o liner todo numa tira e tu vai tirar lá na frente, em seguida que passa dos vincos, tu vai fazer mais um corte no liner, tá? Então imaginando, olhando o teto de cima, o que tu vai fazer é isso aqui, ó, um T, tá? É um formato de T. Essa frente aqui, que é aquela testeira dela, tu vai deixar com liner. E o centro, tu vai travar, vai tirar todo o liner ali e vai travar o centro. E aí o que acontece? Para os vincos laterais, tu vai puxar para uma lateral, ó, vem espatulando, sobe no vinco, faz o vinco, desce no vinco, vai, sobe o vinco, vai no vinco, vai, e assim tu vai fazendo isso aqui, ó, tá? Modelando com a espátula conforme os acidentes do teto, conforme os vincos. Sobe, desce, sobe, vai para a lateral. Vem para outra lateral, vem, chega no friso, sobe, faz o friso, desce do friso, vem, chega no friso, sobe no friso, faz o friso, desce, e tu vai fazer isso, tá? Então tu vai fazendo isso aqui, ó. E tu vai matar as duas laterais, toda a parte de friso. E aí depois tu tem na frente, tá? Depois tu tem na frente só a testeira. Aí tu levanta e faz a testeira, tá? Essa é a forma correta que tu vai poder fazer com os materiais de cola acrílica, tá? Os materiais de cola solvente ou materiais fundidos, né, como Avery, Rexis, 3M 2080,
tu vai poder fazer no formato passando reto, baixando com friso. Lembrando, não pode deixar um bolsão muito pequeno, né? A bolsa tem que ser maior para tu conseguir alimentar isso aqui. Não adianta vir com a espátula até o cantinho, deixar um negocinho desse tamanho aqui e querer baixar. Deixa um espaço maior, temperatura, baixa ele todo, depois vem fazendo a quebra de memória. Mesmo com os materiais de cola acrílica, né? Tu também precisa fazer a quebra de memória nos vincos, tá? Para garantir a tua aplicação. Então, essa é a forma ideal para que tu faça a aplicação de Black Piano no teto de Compass, tá? E no teto da Fiat Toro também ela é assim, ela é bem trabalhada no mesmo sistema, até porque Jeep e Fiat, né, são as mesmas fabricantes. Então tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Para esse teto, ele exige uma aplicação um pouco mais técnica, um pouco mais chata, né, um pouco mais demorada, mas te garanto que é confiável, tá? Eu já fiz alguns tetos assim aqui e nunca tive problema com relação a isso, tá bom? Vamos lá. Tá, aqui acabaram as perguntas. Tenho ainda 15 minutos. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, informações, tem aqui ó, um balãozinho com interrogação. Faz a pergunta aí que eu coloco na tela, que nem o da Atena aqui, ó. Coloca na tela! Coloco na tela e a gente troca a ideia e a informação que vocês precisam. Aproveita aí. Por favor, lembrando as perguntas aqui ó, no balãozinho com interrogação para eu poder fixá-las na tela, tá? Fechou, Luquinhas? É isso aí. Tu deve ter feito baixando ele, né, com calor e baixando com a luva, e aí para os materiais de cola acrílica tu não vai conseguir ter um resultado bacana. Ela vai, sem dúvida nenhuma, estufar ali. Aí, claro, vai ressecar com o sol, porque o PVC ele é um plástico, né, muito fininho. Se ele ficar no ar, conforme pega a incidência solar aqui, ele resseca e acaba estourando. Vamos lá, perguntas. Tem uma pergunta aqui do Jeffs, ele não viu que era lá no balãozinho com interrogação, mas eu vou responder aqui para ele. Como funciona o processo de limpeza e preparação antes de adesivar? Vamos lá. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Eu tenho uma aula no YouTube, tá? Completa, gratuita. É só ir lá e assistir, mano. Tem mais ou menos 50 minutos, tá? Onde eu faço passo a passo para limpeza e descontaminação do material. Os produtos que a gente usa, todo o sistema que a gente usa é de fácil acesso. Não é nada absurdo, tá? Não é nada que vocês vão precisar gastar dinheirões, muito dinheiro para fazer. A gente fez algo realmente bem sucinto, bem completo para vocês, onde tem literalmente um início, um meio e um fim, e tudo que a gente usa tem uma explicação, tá? Não são 5 produtos que a gente usa, 5 processos de limpeza, e não é simplesmente 5 processos porque eu tenho que fazer uma balaca que é... Não. Cada produto tem uma especificação, tá? Tem uma especificidade, tá? Tem uma função dentro da limpeza, e eu te aconselho a assistir essa aula, tá? Porque, cara, é gratuita, é barbada, tá ali no YouTube e ela é bem completa, tá? Então dá uma olhada ali, vai ter todos os detalhes sobre a aula. Deixa eu ver aqui. Temperatura de quebra de memória é igual para todos os adesivos? Em teoria sim, né? Porque eles são de base PVC e a mudança de característica do material, ativação das moléculas e tudo mais, ela é acima de 90 graus, tá? Existem alguns materiais que, por causa da película deles ou pelo tipo de cola, a gente precisa elevar um pouco mais a temperatura.
tá? Mas a temperatura de quebra de memória ela é de 90 graus. A gente sempre fala para fazer uma quebra de memória entre 95 e 98, para que tu tenha uma garantia, né, melhor e maior dessa quebra de memória. Se tu elevar o material muito acima dessa temperatura, tu corre o risco de queimar o material, ferver o material, né? Faz aquelas bolinhas e acaba machucando ali o material e tu acaba estragando o PVC. A temperatura máxima é de 122 graus. Alguns materiais como o Oracle 970, até mesmo o Tech Wrap, ele exige um pouquinho mais de temperatura. A gente acaba dizendo que tem que ir em torno de 108, 110 graus para fazer a quebra de memória, mas aí também tem que ter muito cuidado porque está muito próximo ao 122, onde ele já começa a ferver, tá? Mas a temperatura ideal de quebra de memória é de 90 graus. A explicação técnica do uso do vinagre, já que o álcool é para tirar a umidade. Vamos lá. O vinagre ele contém ácido acético, tá? Ele é um ácido natural. Então, quer dizer, a gente não está pegando um produto químico e largando direto em cima da pintura. E o que ele faz? Ele entra nos poros, tá? Vamos imaginar, a pintura ela é como a nossa pele, tá? Com poros. Então, por exemplo, se a gente passar protetor solar no nosso corpo, o protetor solar entra nos poros da nossa pele. E se eu lavar só com água e sabão aqui por cima, lá dentro dos poros, o protetor solar ele continua. A gente precisa lavar e esfregar bem, né, para que saia, deixar o nosso sabão lá, o sabonete agindo, para que esse produto saia dos poros. No carro a gente passa cera, tem as contaminações externas, né, de sereno, de serração, da chuva, do sol, maresia, enfim, todas as contaminações do meio ambiente, e eles começam a entrar nos poros da pintura, tá? Então quando a gente passa água e sabão, a gente está só tirando aquela poeirinha de cima para não arranhar o carro. Esse é o fato, né? Isso depois da lavagem, depois do carro já está limpo. A gente tira aquela poeirinha com água e sabão. Entra com a clay bar. O que a clay bar faz? Ela tira aquelas pequenos fragmentos, restos de coisas que tem ainda em cima da pintura do carro. Pode ser pulverização de tinta, pode ser resina da arvorezinha, aquela arvorezinha, a galera fala árvore que chora, né? Que cai aquelas resininhas. Pode ser pedacinhos de fuligem de coisas que vieram com o tempo, né, com o clima e se encostaram ali no carro e tal. A gente vai remover tudo aquilo com a clay bar, mas a clay bar ela não entra nos poros da pintura. Depois eu venho com o vinagre de maçã, que tem essa ação de limpeza, né, pelo ácido que contém nele, e ele vai entrar dentro desses poros. Cara, é o segundo dia ou o terceiro que o Elias Tosi entra na live e eu tô falando sobre vinagre de maçã. Acho que até é déjà vu essa parada aí, né, Elias? E aí o que acontece? O vinagre ele vai entrar ali nos poros e vai amolecer aquela sujeira, aquelas contaminações que estão lá dentro desse poro e vai jogar ele para fora. Quando ele jogar para fora, eu venho com o cleaner, né, que é o limpador, ou com o limpador de superfície da X-Fac ou o cleaner da Altac, e eu faço essa, ou com o surface cleaner lá da Avery, e eu faço essa limpeza tirando toda essa contaminação que estava dentro dos poros da pintura e removendo o vinagre, porque eu não posso deixar o vinagre em cima da lata do carro, né? Vocês sabem o que acontece com o vinagre se a gente deixar em cima de uma lata. Se vocês não sabem, ele enferruja. Faz um teste com uma chave de fenda de vocês, passa um pouquinho de vinagre assim e deixa de um dia para o outro para vocês verem o que vai acontecer. Então vem, faz essa limpeza toda, tira o vinagre e faz mais uma passada, que é o álcool isopropílico, para remover todo o excesso ainda de cleaner, de limpeza, de umidade, e deixar a peça seca para aplicação. Beleza? Espero ter deixado claro. How to gather signs. PPF a seco, viu a nova aula do Justin Page? Não vi, cara, não vi. Eu inclusive vi eles aplicando em Berlim. Estavam fazendo o lançamento lá junto com a marca, até me esqueci a marca agora do material. Eu vi eles aplicando lá.
Tive o privilégio até de aplicar ali um paralama. A galera tava trabalhando ali, o Dimas e tal, e o Lorde lá, esqueci agora o nome dele. E eu pude sentir assim um pouco o material. Ele parece um calandradão assim, né, meu? Parece um calandrado violento. Pra gente que está acostumado aqui com as dificuldades do material calandrado, achei bem tranquilo a aplicação. Mas aula eu não cheguei a ver nada do Justin, não. Bom dia, Caleb. Fala um pouco sobre para-choque dianteiro do Gran Siena. Cara, Antônio, preciso que tu me faça uma pergunta assim, né? Porque é muito relativo falar sobre o para-choque. É um para-choque complexo, tem bastante entrada, tem peça negativa, tem peça positiva, tem alimentação de material, tem bastante coisa ali para a gente falar, mas preciso que tu seja um pouquinho mais claro no que tu quer saber, o que tu gostaria de informação, para eu poder te explicar, tá? Caleb, em um carro, quais as etapas você prefere começar na aplicação sem retirar maçanetas? Primeiro porta, depois maçanetas ou ao contrário? E as demais peças, qual começar primeiro e qual deixar por último? Nogueira, eu prefiro sempre remover maçanetas, tá? As maçanetas eu só não removo se o carro for blindado ou se for um carro muito clássico, que eu sei que eu não vou achar peças de reposição. Do contrário, eu removo sempre, tá? Porque o meu acabamento, a garantia do trabalho que eu estou fazendo, ela vai ser muito melhor, tá? Mas em caso de não poder remover, eu faço primeiro a maçaneta e depois a porta do carro, tá? E depois, em relação à ordem, né, eu tenho... Ai, meu Deus. Tô de soninho pegando hoje. Em relação à ordem de aplicação, eu tenho uma ordem dentro do nosso método de trabalho. Eu começo sempre pelos para-choques. Eu começo sempre pelo capô, né, que é o lugar onde eu vejo se o material tem algum tipo de problema, se está com alguma falha, com alguma coisa estética, alguma mancha, alguma marca e tal. É o lugar onde eu sinto mais o material. Tem uma ligação ali com o capô. Para mim é uma peça que é muito legal de fazer. Então eu começo pelo capô e depois disso eu gosto de começar direto pelos para-choques, tá? A não ser em algum projeto muito exclusivo, muito específico, como por exemplo esse que eu estou fazendo aqui na loja. Vou mostrar para vocês agora no finalzinho da live como é que está ficando o carro. O cliente liberou de a gente mostrar a cor, então eu vou mostrar. A não ser para projetos assim, muito específicos, muito exclusivos, eu gosto sempre de começar pelos para-choques e depois disso ir para as partes onde o carro flui mais, né? Então eu vou para os para-choques, vou para teto e depois eu vou já para as laterais grandes, portas e antes disso maçanetas, enfim. Eu gosto de ir para as peças mais complexas primeiro, onde eu perco mais tempo, e são as peças onde recebem mais tensionamento, mais pressão, né, de material, para que no último dia, quando eu for entregar o carro, essas peças todas já estejam curadas, já tenham passado das 48 horas de aplicação e eu esteja com uma tranquilidade para poder aplicar, poder entregar esse carro para o meu cliente. O Print Thiago botou aqui, ó. Bom dia, foi difícil se tornar um Pro Expert? Cara, é uma prova bem complexa, né? Para mim, confesso que não foi difícil, porque assim, eu trabalho de verdade, né? 75% mais ou menos com os materiais da Altac aqui. De verdade conheço o material, conheço as características do material. Posso discutir com qualquer pessoa que quiser sobre material calandrado, sobre material calandrado de cola acrílica. Eu tenho muito conhecimento, sei as características do material, sei como fazer uma boa aplicação, sei como, enfim, conheço muito do material e sempre fui um cara que eu sempre fui um apaixonado pela chamada cultura inútil, né? Que eu não acho nada de inútil,
que é estudar as coisas mesmo que eu não conheça daquilo, que eu não vou trabalhar daquilo. Então, sei lá, às vezes eu me pego lendo um negócio sobre cortar cabelo, como é que faz degradê, sabe, umas paradas meio malucas assim, mas eu gosto de ter conhecimento sobre várias áreas, né? E eu sempre, lógico, pela minha área, que é o envelopamento, eu sempre gostei de ler, de entender sobre isso. Então, eu sempre procurei, eu sempre procurei conhecimento teórico, né? Então, quando eu cheguei para fazer a prova, eu conhecia, eu sabia a composição da cola, eu sabia quais eram os componentes, os produtos químicos que a gente usava para deixar o material mais maleável. Eu sabia como é que o material se comportava nas perguntas, onde existem perguntas, por exemplo, eu fiz uma aplicação e o material se comportou de tal maneira. Eu sei qual foi o erro que aconteceu, eu sei se foi um erro da fábrica, se foi um erro meu, se é um problema na cola, se é um problema na aplicação, se é um problema de pós-aquecimento, se é um problema de reespatulagem. Eu sei, eu conheço do material. Então, nas perguntas da prova, para mim foram bem tranquilas. Na parte prática, como eu ensino sobre o material, eu falo sobre isso, para mim foi algo muito tranquilo de fazer. Confesso que a parte mais complicada foi a prova de para-choque, que tem que fazer o para-choque inteiro, né? Meio para-choque no caso, e fazer ele entrar em todos aqueles vãos lá dentro, o que eu particularmente não tenho dificuldade de fazer, mas é uma prova mais chata, mais demorada. Ela é toda com quadriculados, né? Então tem um jogo da velha infinito ali, então qualquer distorção no material ele vai aparecer. Mas foi super tranquilo, assim. É uma prova realmente com um nível muito alto, é um nível de dificuldade, de exigência alto, né? Para quem não está acostumado a fazer cortes, a prova de corte literalmente cortou muita gente. Tem uma prova que é com a maçaneta no lugar, com impressão digital. Então, se tu esquentar o material para passar para cima ou para baixo, ele acaba distorcendo a imagem. Então, tu tem que estar acostumado a fazer esse tipo de aplicação, né? Muita gente já ficou por ali. A prova de retrovisor, tem gente que não conhece a parte técnica do material, não conhece característica do material. Muita gente ficou pelo retrovisor, né? Não fez quebra de memória, não fez o pré-estiramento correto. O que mais tem? Não estou me lembrando. É prova prática, corte, porta com maçaneta, retrovisor e para-choque. Eu acho que é isso. Então, são aplicações técnicas, né? São aplicações extremamente técnicas para a galera que realmente conhece. E aí é o que o próprio nome já diz ali, né? É se tornar um Pro Expert. Pro de profissional, a maioria, quem fez a prova, o do Hub botou aqui, na última certificação, 9 dos 10 ficaram na porta. Entende? Então, assim, a galera profissional, a galera já tem muito cara bom trabalhando lá. Agora, para tu te tornar um Pro Expert, tu tem que ser um expert no material. Ou seja, tu tem que ter domínio e conhecimento de todas as aplicações que tu vai precisar fazer com esse material. Então, se tu pegar o que a Altac quer, por exemplo, o que a Avery quer na prova que eu fiz lá, é saber o seguinte: se alguém pegar uma frota de carros, se alguém ligar para a fábrica e dizer assim, preciso de alguém que aplique o material de vocês, eles vão poder indicar pessoas que são profissionais experts nesse material. Não é gente que vai ligar para eles e dizer assim, cara, fui aplicar aqui, deu um problema na porta, voltou, deu um problema no para-choque, voltou. Não. São pessoas que realmente conhecem a fundo o material e conhecem as características do material a fundo e vão poder levar esse material ao limite, né? Ao limite onde ele pode ir sem comprometer a durabilidade, garantia e tudo mais desse material. E aí assim tu vai te tornar um Pro Expert, alguém que é expert no assunto, conhece tudo sobre determinado material. E quando eu digo tudo, você sabe, né? Não é tudo, porque a gente está em plena evolução, em constante evolução, mas é uma prova que literalmente te coloca à prova para ver todo o teu conhecimento, né, sobre o material, sobre aplicações e tudo mais. Então eu acho que é muito legal, porque isso eleva a régua do mercado,
Mesmo para a galera que não passou, depois de um tempo, na hora ali não é legal, a gente não gosta e tal, mas depois de um tempo tu começa a entender que, pô, realmente, cara, hoje o nível que eu tô passando 3, 4, 5 meses só da prova, eu sei que eu tô num nível mais alto e que há 3, 4, 5 meses atrás eu não era um expert no material e eu tô me transformando num expert no material, eu tô conhecendo mais sobre material e tal, essas coisas. Eu acho que isso tudo é muito importante para a evolução no mercado, tá? Elenilson perguntou aqui, ó, como fazer a precificação dos trabalhos. Elenilson, vamos lá, eu tenho no YouTube também uma aula completa, tá? Completa, gratuita, de barbada. É entrar ali agora quando terminar a live, dar o play, ficar trampando e ouvindo a aula, tá? Eu te explico tudo direitinho como tu vai fazer para que tu entenda qual é o teu custo, qual é o custo da tua loja, ou o custo para te trabalhar mesmo como freelancer, com a tua motinha, ou de bike, ou com o teu carro, ou da tua loja, ou da tua garagem, para tu entender qual é o custo disso tudo, entender quanto que tu precisa faturar por dia para pagar as tuas contas, quanto que tu precisa faturar por hora para pagar as tuas contas, e aí tu vai aprender a entender quantas horas tu vai levar para fazer um trabalho, quanto tu vai gastar, qual é o teu custo para manter a tua loja por essas horas, e mais o material e o teu lucro para trabalhar por essas horas. Então não é uma conta muito difícil, ela parece complexa, mas não é, é bem simples, e ela vai variar de local para local, como eu sempre digo. Se eu, por exemplo, na minha cidade cobro R$400, um exemplo, pessoal, exemplo, pelo amor de Deus, cobro R$400 para fazer um capô em fibra de carbono, pode ser que um cara lá em São Paulo cobre R$600 e ganhe menos do que eu. Por quê? Porque eu aqui tenho o meu prédio próprio e tenho as minhas despesas do meu prédio, mas com certeza é menor do que alguém que paga R$5.000 de aluguel em São Paulo, tá? Então tudo isso sofre variação. Eu não posso querer cobrar um valor que alguém cobra em São Paulo aqui na minha cidade, ou um valor que eu cobro na cidade onde vocês estão. Depende. Pode ser que seja muito bom, pode ser que não seja. É que nem a gente colocou uns vídeos ali explicando sobre os valores de como do que precisava fazer um Uno. A gente colocou ali na aula, deixou bem claro, bem específico, são valores fictícios. Teve muita gente que falou assim: ah, tu viu, olha aí, ó, é 2.800, é o mínimo. Cara, são valores fictícios, a gente colocou valores imaginários para a galera mais ou menos entender. Aquilo ali não é a conta final. Eu não estou dizendo que R$2.800 é o valor que alguém vai só pagar para trabalhar, tá? Então a gente tem que aprender a fazer essa conta. Tem toda a ferramenta, todo passo a passo para vocês aprenderem a fazer isso lá. É barbada. Tá disponível para vocês no YouTube, é só entrar no meu canal ali, tá bom? Então não esqueçam, hoje às 8h08, às 8h08 só que da noite, tá? A gente tem mais uma aula no YouTube para vocês, como fazer o teto de creta em uma peça só. Vou explicar o passo a passo de como fazer até a finalização, corte e acabamento, tudo em detalhes para vocês verem lá, entregando literalmente tudo, tá bom? Conto com a presença de vocês. Como eu sempre digo, a forma que vocês me incentivam, me ajudam é compartilhando o nosso produto, curtindo, se inscrevendo. A gente se esforça aqui para entregar o máximo possível para vocês, ajudar o máximo, e a retribuição desse carinho de vocês tem sido incrível. Então não percam a aula de hoje, compartilhem com outros amigos envelopadores, publiquem aí a nossa aula, tá? E é isso aí. Amanhã às 8h08 tô aqui de volta para mais um café com envelopamento, e hoje à noite é só colar lá, a aula tá bem legal. Ó, o Nogueiras botou aqui, ó: show, mano, sucesso, estou fazendo curso já no 5º módulo, valendo a pena demais, show de bola, legal pra caramba, tá? Grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, boa semana. Eu prometi pra vocês que eu ia mostrar o carro. Quem quer ver o carro aí? Vocês querem ver como tá ficando a BM? Quem quer ver, dá um salve aí que eu mostro. Deixa eu sair daqui, mostrar pra vocês. Quem quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando a BM que a gente tá fazendo aqui na loja. Deixa eu tirar meus apetrechos aqui.
Olha só que da hora. Vou virar aqui para vocês verem. Aí a caranga tá toda manchada porque a gente bota cera, né, em cima depois da aplicação para não arranhar com nada, para não arranhar com a outra peça. Mas olha aí que da hora. Olha os acabamentos aí, galera. Olha que da hora. É, estilo Dubai total. Aí. Aqui já tá com a maçanetinha no lugar. Já tá pronta. Aqui ainda não foi montada. Só pluguei aqui porque a BM não aceita ligar os carros sem os plugs no lugar. Se eu ligar ele acaba dando problema depois lá. E essa parte aqui já tá toda aplicada aí, ó. Falta o outro lado, para-choques, enfim, todos os acabamentinhos, galera. Ihu! Tá aí, caranga do estilo Dubai. Fechou, galera? Um bom dia pra vocês. Ótima semana aí. A gente se vê hoje à noite às 8h08 lá no YouTube para uma aula bem bacana. Como fazer aerofólio sem emenda, tá? Vamos desde a parte teórica até a parte prática, mais ou menos 1 hora de aula, tá bem legal, vale a pena assistir, tá? Te espero hoje às 8h08 e amanhã às 8h08 da manhã aqui para mais um Café com Envelopamento. Valeu, galera, fiquem com Deus, bom dia, até mais, valeu!